No vídeo de hoje eu vou falar de um livro que já é o meu favoritaço de 2025. E para você que ainda não leu nada que te marcou esse ano, esse livro com certeza tem que entrar na sua lista de leituras. Olá! Que bom ter você aqui em mais um vídeo deste canal que facilita a tua escolha na hora da leitura, indicando se o livro é bom ou não. Hoje a gente vai falar deste livro aqui, Santo de Casa. Então, já pega o seu café ou o seu chá e vem comigo, porque esse vídeo tá imperdível. E o livro, então, é este aqui, Santo de Casa, escritor Stefano Volpi, um escritor brasileiro contemporâneo. Quem já está acostumado com os vídeos aqui do canal sabe o quanto eu ando encantada com os escritores contemporâneos brasileiros, escritores e escritoras. E esse livro aqui, então, Santo de Casa, é uma publicação da editora Record, são 192 páginas, um livro curtinho, porém muito intenso. Estou te avisando desde já que sim, esse livro vai te marcar, vai te emocionar, então já esteja preparado. E eu fiz essa leitura pelo e-book através do meu Kindle, e se você quiser garantir o seu também, comprando pelo link que eu vou deixar aqui na descrição, você também já apoia esse canal. E do que se trata esse livro? Santo de Casa é um drama familiar e cada capítulo vai trazer um panorama de cada pessoa desta família. Então, cada capítulo é nomeado pelos personagens Alex, Alan e Bettina, que são os três irmãos. A mãe Ruth, então, vai permear nesse núcleo familiar. E o narrador, essa parte é muito interessante da história, que o narrador ele está em terceira pessoa, mas ele é um dos três filhos. E você lendo, você vai logo saber de cara quem é esse narrador, qual dos três. Mas vou deixar que você leia e descubra. Então, é uma escrita muito envolvente, porque é um dos filhos narrando a própria história, mas sem trazer o seu próprio olhar. É como se ele tivesse de fora. Impressionante. Isso já é um fato, sim, muito marcante na escrita do Stefano Volpi. Esse livro é um grande drama familiar, muito sensível, onde cada voz desses personagens é marcado por muito silêncio, segredos e feridas. Onde esse núcleo familiar, ele vai te envolver a ponto de você que estiver lendo vai se sentir dentro também desta casa. E o que mais me chamou a atenção para a escolha desse livro, eu não sabia sinopse, não sabia nada quando eu escolhi lê-lo, foi o título, Santo de Casa. Me remeteu de cara para aquele ditado que diz: santo de casa não faz milagre. E é exatamente o foco dessa história. É incrível, assim, esse título com o que acontece nessa família. Porque tudo começa com o velório do Zé Maria, que é o marido da Ruth, o pai da Bettina, do Alan e do Alex. E o Zé Maria, ao morrer, vai se revelando quem ele realmente era. Um santo para os outros, para a sociedade, para os vizinhos, e dentro de casa se escondia outra pessoa. Então, literalmente, santo de casa que não faz milagre. Porque lá na cidadezinha em que o Zé Maria morava, era uma cidadezinha pequena, e ele era visto como
um homem assim muito bom, que ajudava os vizinhos, ele fazia cocadas deliciosas, distribuía de graça para os vizinhos, ervas medicinais, ele se preocupava com o entorno, pintava ali os paralelepípedos das calçadas. A cidade costumava atrair turistas e ele ficava muito feliz com isso, atendia muito bem esses turistas, porque a gente sabe, né, que o turismo ele movimenta a economia de uma cidade. Então ele era visto como um cara que se preocupava com os outros, um cara muito bom para o entorno em que ele vivia, para a sociedade em que ele vivia. Só que dentro de casa a realidade era completamente diferente. Dentro de casa se escondia, na figura de um homem carismático para o povo, se escondia um abusador, um homem controlador, um homem violento, violento com a esposa, principalmente, mas também muito duro com os filhos. São essas lembranças com a morte do Zé Maria que vão vir à tona para a família, principalmente para Ruth, a esposa. Então, como sinopse principal, ao escolher ler Santo de Casa, é isso. Um homem muito carismático, bem-quisto pelos vizinhos, pela sociedade em que ele vive, porém se esconde uma outra face dentro de casa. E é uma história sobre drama familiar, luto e também como se quebrar ciclos. E diante dessa sinopse, o que me marcou nesse livro, que se tornou assim um favoritaço meu de 2025, mas também entrou para a minha lista de queridinhos de leitura, é que a escrita, né? Primeiramente, uma escrita totalmente envolvente, essa forma de o narrador em terceira pessoa ser um dos personagens, ele se vê distanciado, é assim impressionante, realmente. É uma leitura muito complexa, muito densa, embora seja um livro curto. Não é uma leitura tão fácil assim, mas no momento que você vai compreendendo essa narrativa, você vai conseguindo dar mais fluidez à sua leitura. E essa é uma leitura tão marcante que Stefano Volpe nos introduz junto naquela casa, sabe? Você vai se ver pertencendo naqueles ambientes, naquela situação toda, da perda do Zé Maria, da angústia em que vive a Ruth, os filhos, a situação entre eles. Você vai se imaginar muito dentro dessa história e isso nos coloca como força de um leitor. É um autor que nos consegue transmitir para dentro da história. É sensacional, é um livro realmente muito marcante por conta desse envolvimento. E também a Ruth, essa personagem que para mim é o coração dessa história. Ela é onde se concentra todo esse drama. E a Ruth, ela transparece todo esse abuso, toda essa violência, de forma tratada assim de forma muito sutil nessa história. Esse livro vai mexer, vai dar gatilhos, caso você já tenha passado por situações assim. É um livro provocador realmente para esse tema de abuso psicológico, abuso doméstico. Então, é um tema muito sensível, realmente. E para você entender um pouco dessa escrita tão envolvente, dessa sensibilidade em escrever um tema tão complexo, mas com tanta realidade e sentimento, deixa eu ler aqui um trecho para você compreender a força dessa sutileza. E diz o seguinte: quando a máscara do Zezinho caiu, você descobriu o homem mais inseguro do mundo. A insegurança gerando ciúmes desmedidos, desembocando em violências psicológicas e amarrando a senhora a ele sem que percebesse. Não vá ali, estou fazendo o meu melhor. Não olhe para fulano. Olha só o que você fez. Não fale com a cicrana. O bebê está chorando. Esse short é curto demais. Você não pode ir ver seus pais.
sozinha, eu juro que eu vou melhorar, a culpa é sua, e mais outros fios e mais fios que os homens vão tecendo lentamente pelos membros e pela cabeça de uma mulher, até finalmente transformá-la em marionete. Então, olha que marcante. É um tema que vai mostrando como o homem vai tecendo esse abuso psicológico de pouquinho em pouquinho até que a mulher perca a voz. E tem também outra parte que é muito marcante, os filhos, porque eles vivenciaram os abusos do pai com a mãe, o silêncio, a mãe se anulando dia a dia, o peso dentro de casa, todas essas questões que envolvem todo mundo que está ali no mesmo teto. E com o tempo eles saem de casa, mas ainda fica, né, os traumas, as lembranças e um misto de raiva, culpa e dor. Porque quando o pai morre, é a perda de um pai. Apesar de todos os sentimentos controversos que cada um tinha pelo pai, ainda assim era o pai deles. Era uma pessoa que havia morrido. Então o livro vai trazer muito essa questão que eu achei sensacional também do luto. Porque você pensa, o pai não valia nada, o pai era um homem ruim, melhor que morra. Só que não é assim, né? É uma vida, é um pai. Então eles vão sentir muito esse misto de sentimentos. Essa dor, vão lembrar de alguns pequenos momentos bons que tiveram com ele. Vão lembrar de todas as situações ruins também. Vai ficar aquela sensação, aquele gosto amargo de que podia ter sido diferente. Vão ficar também as culpas, as lembranças. Quando foi a última vez que eu falei com meu pai? Sabe? Então, assim, é um livro que traz muito esses altos e baixos, que nem todo mundo é 100% ruim, nem todo mundo é 100% bom. E esses sentimentos é a vida. Por isso, é um livro muito marcante, porque é um retrato das relações humanas, da vida, de como se constrói esses relacionamentos que são complexos, cheios de contradições. Um livro que vai falar de dor e amor ao mesmo tempo, através desses personagens. A Ruth, com esse abuso, essa violência dentro de casa, os filhos enfrentando esse luto. Santo de Casa é um livro sobre perdão, luto, o peso das relações familiares, o que ninguém vê de fora, né? Só quem está ali dentro daquela realidade, daquela família, para compreender. E Stefano Volpe nos coloca lá dentro e nos mostra que santo de casa é esse. Por isso esse livro me marcou tanto e eu tenho certeza que vai te marcar também. Então, se você gosta de livros com temas sensíveis, já esteja preparado, porque este aqui é um soco no estômago. Embora ele trate com muita delicadeza os temas que são sensíveis, é um daqueles livros que vai ficar com você durante muito tempo depois da leitura. Você vai ficar pensando sobre eles, os insights e tudo que envolve uma escrita tão maravilhosa como essa. E diante disso, respondendo à pergunta que é o objetivo deste canal. Sim, Santo de Casa é um livro bom, muito bom. Avaliei com 5 estrelas, um livro marcante. Como eu disse, um favoritaço deste ano. Super vai salvar as suas listas de leitura. Recomendo para você que gosta de uma história impactante, marcante, com tema sensível. Você que conhece alguém que esteja à procura de um livro assim, já encaminha, compartilha esse vídeo com essa pessoa,
que ela não vai se arrepender desta leitura. E outra coisa, você que não é inscrito, já se inscreva nesse canal, te faço convite. Todo domingo tem vídeo novo falando de um livro, recomendando se ele é bom ou não. E também quero saber de você. Deixa aqui nos comentários, que eu adoro trocar essa ideia. Se você já leu algum livro do Stefano Volpe, se ficou curioso com este livro aqui, e se esse vídeo fez sentido para você, deixe o seu like, é muito importante. Também assista esses outros 2 vídeos aqui, temas incríveis também, dramas maravilhosos, super recomendo. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!